Ô pessoal, é isso aí. Esses dias eu dei uma aula sobre quem é o anticristo. E hoje eu quero estar trazendo para vocês aqui sobre esta aula que eu passei para os meus alunos, tá? E é importante que você preste muita atenção, porque é uma aula que exige um pouco de raciocínio, de pensamento, de muita atenção, tá bom? Você que gosta de estudar, você que gosta de ter conhecimento para não ser passado para trás, né? Para não ser aí passado para trás, é interessante que tenhamos então conhecimento das coisas. Tá entendendo? Que o Todo-Poderoso, Soberano Criador, nos capacita para falar e para você, capacita você também para poder entender. Em nome de Jesus. Amém? Vamos então aí ao nosso estudo. Como saber quem é o anticristo? Eu tomei como base, texto básico, o texto básico aí, livro de Daniel, e o capítulo 7, a partir do versículo 11, tá aqui, ó. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído, pois ele foi entregue para ser queimado. Irmãos, eu não vou ler todo o trecho de Daniel, porque é muita coisa, né? São, como vê aí, ó, do versículo 11 ao versículo 28, é bastante versículo para que nós conhecemos. Mas você pode ler, tá? Se tiver um tempinho a mais, você pode ler aí. Eu não quero cansar você, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas ali, Daniel, ele tem um sonho. Parece que é um sonho que está respondendo o sonho do capítulo 2, quando Nabucodonosor tem um sonho sobre a estátua, onde ali a estátua é composto por cabeça de ouro, peito e braço aí de prata, quadris e coxa de bronze, pernas de ferro, pé e dedos de ferro misturado com barro. Agora no capítulo 7, Daniel tem um sonho que se refere à mesma questão, reinos, tá? Daniel sonha com 4 animais. Um dos animais é o leão, correspondendo aí ao Império Babilônico. Depois vem o urso com 4 costelas na boca, que representa aí os medos e persas. Depois vem aí o leopardo, que representa a Grécia, tá? Depois vem um outro animal que Daniel não soube aí especificar. Ele representava o Império Romano. Então, quando você lê nas Escrituras a respeito de besta, presta atenção nessa palavra, porque nós vamos, quando se fala em sinal da besta, quando se fala em anticristo, essas 3 palavras, besta, anticristo e sinal da besta, parece que se encaixa, parece que uma coisa tem a ver com a outra. Quando você vai falar uma coisa, dificilmente você não conjugar aí a questão e acabar falando outra coisa.
Então, é interessante ter conhecimento sobre isso. Quando se fala em besta, cara, se falar em besta aí para os militares, eles vão entender que é aquela flecha. Se você falar em besta para pessoas ligadas ao automóvel, eles vão mostrar para você uma van, tá? Mas se tratando de profecia, se trata de animal. É interessante, nós sabemos que para você conhecer o anticristo, é necessário conhecer também a besta. Ó, Daniel 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela. Presta atenção nessa palavra, sela o livro, até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Irmãos e amigos, Deus estava se referindo, falando com Daniel ali através do anjo, e a ciência, que todas as ciências multiplicaria, mas a ciência que o anjo estava se referindo era a ciência do conhecimento de Deus, do sinal dos tempos, dos sinais do fim dos tempos, tá? Então era esse tipo de conhecimento que estava em jogo na época, certo? Era esse o tipo de conhecimento que estava em jogo. Não era conhecimento de fazer bomba, de fazer avião, não era nada disso, tá? Desse tipo de conhecimento. Então, o anjo falou, olha, Daniel, não se preocupa não, pode encerrar isso aí, porque isso que você está tendo, essa visão que você está tendo aí, é para o tempo do fim, não é para agora, tá bom? Não é para agora, Daniel. Então, você não tem que se preocupar com isso, porque não é para agora essa tua visão aí, entendeu? Então, a ciência que Deus estava se referindo não se tratava de algo ali daquele tempo. E, no entanto, nós vamos ver que em Apocalipse, acho que 22:10, eu acho que eu devo ter marcado aqui, a gente deve passar por esse versículo daqui a pouco, mas lá diz, quando o anjo estava falando com João, o anjo disse para João, não cele esse livro, porque agora está próximo do fim, ou praticamente chegou o fim. Então é isso. Você sabe que animal é esse? Claro que você sabe, né? Mula sem cabeça. Me responda uma coisa, meu amigo. Um animal sem cabeça vive? Só pode ser fantasia, né? Animal não vive sem cabeça. Concorda? Só a cabeça, ela vive muito bem sem o chifre. Isso que eu estou falando para você tem a ver com profecia, com coisas profundas. Se você pegar um boi, por exemplo, você arrancar o chifre dele, o boi vai continuar vivo. O boi não depende do chifre para viver, mas ele depende da cabeça. Ele não depende do chifre, mas ele depende da cabeça para continuar vivendo, certo? Então o animal vive sem o chifre, mas sem a cabeça é impossível. A cabeça pode viver sem o chifre. Então tem que existir animal com a cabeça, certo? Com ou sem chifre. Eu li em um post que estava escrito assim: é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que foram enganadas. É bem isso, sabe? Às vezes a gente aprende coisas, muitas vezes ainda jovem ou criança, e para você ter mudança de vida,
para você mudar esses pensamentos é algo muito difícil, tá? É algo muito difícil a gente fazer mudança na vida da gente, tá? É algo muito difícil. Mas e por isso que é mais fácil você enganar as pessoas do que você convencer ela que ela está enganada. Mas quando nós temos a mente aberta, capacidade para pensar, então nós evoluímos. Hoje nós vamos descobrir quem é o anticristo, tá bom? Vamos à frente então, para que nós possamos estar descobrindo aí quem é o anticristo, né? Enigma do sonho. Eu acredito que você já teve aquele sonho. Quando nós falamos de Nabucodonosor, teve um sonho, Faraó também teve um sonho. E ficou muito preocupado. Eu acredito que você também já tivera algum sonho. Que você acordou, aquele sonho ficou ali na mente. Aí você ficou perguntando assim: o que será esse sonho? Exemplo, se você sonhou que uma cobra estaria entrando pela porta da sua casa. Aí de repente você fala assim, será que é fulano? Será que é ciclano? Quem será essa cobra? Você fica pensando, fica deduzindo coisa. Não é assim que funciona? Fica deduzindo. Deduz isso, deduz aquilo. Mas não passa de deduções, de achismo. Você só vai ter certeza que o seu sonho é aquilo que você imaginou ou não, depois que se cumpre. De repente, acaba entrando uma pessoa, fazendo uma fofoca, metendo você em confusão. Aí você fala, olha lá meu sonho. É assim ou não é? É assim. Entendeu? Com as profecias é semelhante. Tá? Com as profecias é semelhante. Às vezes nós lemos alguma coisa nas escrituras e nós começamos a imaginar. Será que isso é isso ou assim? Será que o anticristo é Barack Obama? Será que o anticristo é fulano? Será que o anticristo é Bertano? Será que é Bolsonaro? Será que é Donald Trump? Quem será o anticristo? Xi Jinping? Daniel Macron? Começamos a imaginar. Aí você começa a juntar os fatos, faz conta, faz isso. Aí você chega num suposto denominador comum. Não, tem tudo para ser fulano. Isso não passa de achismo. Não tem como você bater o martelo e dizer não tem. Não tem. Mas nós vamos hoje chegar bem próximo e você vai saber disso. Uma coisa é certa, ou nós só podemos ter certeza de alguma coisa quando Deus nos revela. Porque em Jeremias 33:3 diz que Deus tem coisas grandes e firmes. Grandes e firmes para nos revelar. Em Oséias 3:7, se não me engano, diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus. Certo? Então, muitas coisas Deus vai nos revelar. Como está em Tessalonicenses 5, versículo 4, por aí, que nós não somos das trevas para que aquele dia nos apanhe de surpresa. Ser pego de surpresa não significa que você vai saber o dia e a hora que Jesus vai voltar.
Não significa que você vai saber as coisas totalmente, mas você vai ter certeza de que algo vai acontecer num determinado dia, ponto. Então, Jesus nos alertou muito para que nós prestássemos atenção nos sinais. É interessante nós prestarmos atenção nos sinais, certo? Porque quando prestamos atenção nos sinais, nós vamos ter mais chance de saber. A compreensão completa só tem quando se cumpre a profecia ou o sonho, conforme já disse. Na primeira vinda de Jesus foi assim também. Então, na primeira vinda de Jesus, o Messias chegou e as pessoas, muitos, nem deram conta de que ele era o Messias. Alguns tiveram a sorte de descobrir que ele era o Messias. Muitos também, nem ele morreu, se foi, nem ficou sabendo que ele era o prometido, o Messias. Tá? Então, é interessante que nós prestamos muita atenção e estamos bem atentos. Quando Jesus disse, olhai para a figueira, quando ela começar, aí os seus brotos ficar tenros, aí começar a brotar, fica atento, está chegando o final dos tempos. Olha isso, olha aquilo. Notou? É sinal. Sinal. Os astrólogos, os magos, eles viram a estrela. Então, ele disse que foi lá e falou, né, viu? Foi para Herodes, né? Nós vimos a estrela, tal, e aonde que nasceu o rei do judeu, etc. Então, eles tinham um certo conhecimento, porque eles prestaram atenção nos sinais. Hoje está assim de sinais. Muito sinal do fim dos tempos, muitos sinais dos fim dos tempos estão aí, prontinho, mostrando para nós os acontecimentos. Se você prestar bem atenção em Mateus 24, vamos ter também Lucas, acho que 21, não lembro mais, mas principalmente Mateus 24, você vai ver que os apóstolos pedem os sinais do fim do tempo e da vinda de Jesus. E Jesus dá algumas características de alguns sinais. Ele vai para o capítulo 25, 24 inteiro, 25. Ele vai dando detalhes de sinais do fim dos tempos e da volta dele. Nós temos que estar atentos para que nós possamos descobrir aí os sinais. Mesmo assim, muitos nem ficou sabendo do cumprimento das profecias. As pessoas foram e serão pegas de surpresa. Tá? A surpresa é uma das coisas que vai pegar muitas pessoas. Para vocês verem, as 10 virgens estavam esperando, né? As 10 virgens estavam esperando, mas quando o noivo chegou, elas estavam todas dormindo. Então, Jesus disse, quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? É complicado, né? E é quase inevitável que, ao lermos as escrituras proféticas, tentamos imaginar como elas poderão se enquadrar a situação do nosso mundo atual. Isso é bem verdade, né? Isso é bem verdade. Muitas vezes nós aí tentamos imaginar, está acontecendo isso, está acontecendo isso, aquilo, hoje. Agora vamos ler as escrituras. Muitas pessoas hoje estão lendo Daniel 38, não, Ezequiel 38, né? Daniel vai até 12 só. Ezequiel 38, estão lendo Zacarias 12, Zacarias 13, 14. E estão tentando encaixar para os fins do tempo. Eles estão errados? Não, não está errado. Mas o resultado é que sempre há algum grau de suposição. Não tem como nós
bater o martelo e dizer é isso ou aquilo. Nós vamos cair no erro que muitas pessoas caíram. Portanto, hoje você vai descobrir um pouco sobre quem é o anticristo. Às vezes a gente começa a se preocupar demais, a olhar para esse lado, de repente acontece isso. Você fica assim, será que o anticristo é Xi Jinping? De repente é Barack Obama. Entendeu? Então, às vezes, nós acabamos caindo em situação de achismo. Portanto, nós temos que saber olhar direitinho. Porque muitas vezes nós se preocupamos tanto com alguma coisa e esquecemos outra. E sabe o que pode acontecer com isso? Nós se machucar. É a mesma coisa você ir atravessando, que nem aquela figura mostra. Um ser atravessando a rua. No lugar desconhecido temos que ter uma visão panorâmica para não ser surpreendido. É necessário nós ter realmente uma visão panorâmica. Em tudo, você está atento, tudo. Você olhar para a Bíblia, olhar para a história, olhar para os acontecimentos atuais. Temos que ter uma visão panorâmica para que nós possamos ter um melhor conhecimento, chegar a um denominador mais próximo da verdade. Tá? Então é necessário realmente que nós tenhamos boa visão espiritual, principalmente buscar um auxílio do Espírito Santo, entrando em intimidade com Deus, para que nós possamos descobrir exatamente aquilo que procuramos, né? 3 erros que acontecem na vida de um ser humano. 3 erros. Não olhar, ou olhar para o lugar errado e correr antes da precisão. Então, muitas vezes, nós não olhamos. Imagine você vai atravessar uma rua e não olha. Às vezes você está pensando em outra coisa, pensamento longe, pensando na namorada, num parente que está longe, numa dívida, ganhar na Mega Sena, sei lá. E você atravessa sem olhar, você pode ser pego de surpresa por um carro, uma moto, uma bicicleta. E se você olhar também, se o trânsito vem de cá e você olha de cá, você olha para cá, você pode ser pego de surpresa. Então, aí temos que ter um olhar panorâmico, olhar de ambos os lados, estar atento ao que está acontecendo atrás, na frente. Outra coisa é o fato de nós corremos. Não adianta você atravessar a rua correndo. De repente você escapa de um carro, mas pode bater em outro. Eu sempre digo que às vezes correr não é a solução. Às vezes você está andando num lugar escuro, você tem que andar firme, sossegado. Se você atravessar aquele lugar escuro correndo, passar correndo ali, o que acontece? Um pouquinho à frente pode pintar um perigo e você quer correr. Só que daí você está cansado demais para correr. Então tem que poupar as energias. Não adianta nós queremos saber tudo de uma só vez. Não adianta nós queremos ganhar tempo tudo de uma só vez, querer enriquecer de uma só vez. Tudo que exageramos é errado. Se nós abandonamos, paramos, nós não chegamos onde nós temos que chegar. Se nós corremos também o risco de nos cansar e ser pego. Temos que andar de uma forma segura, tá? Temos que andar de uma forma segura. Pego como uma gazela. Você já assistiu filme de bicho, né? Você vê então a gazela, muitas vezes ela vai beber água
e ela fica bebendo água ali sossegadamente. Isso acontece com todos os animais. E por baixo vem o jacaré e pega. Então nós temos que estar sempre vigilante. Às vezes o perigo ele vem por baixo. Às vezes o perigo ele vem de um lugar que muitas vezes você não espera, está tranquilamente, tá? A gazela também, eu já vi um caso de um leopardo que ia pegar uma gazela, em vez dela correr, ela desconfiou que tinha um leopardo que queria pegar ela. Aí, ela, em vez de correr, ela foi conferir para ver se era isso mesmo. E naquele momento que ela foi conferir, não deu mais tempo de correr. Então, muitas vezes, nós temos curiosidade demais. Então, a curiosidade, muitas vezes, é problemática. Uma outra questão é o animal que fica isolado, fica sozinho, buscando. Isso acontece muito com nós também. Às vezes, nós isolamos, ficamos longe da sociedade. Entendeu? Nós temos que estar acompanhando. Nós temos que acompanhar. Se nós ficamos sozinhos, ficamos abandonados sozinhos, muitas vezes nós corremos o risco de virar uma presa fácil, né? Uma outra coisa é aquele animal que vive machucado. Aí o que acontece? Ele não consegue acompanhar. Então, vamos fazer de tudo. Se nós se machucamos, alguém feriu nós, se nós sentimos magoado em alguma questão, vamos fazer de tudo para nós acompanharmos, esquecemos, procurar nos sarar. Às vezes um dos melhores remédios é nós perdoarmos. É tentar sarar o máximo possível, nós ficar bom para que nós possamos estar acompanhando aí o rebanho. Graças a Deus que nós podemos dizer que nós não fazemos parte de nenhuma dessa situação, né? Eclesiastes 3 diz que tem tempo para tudo. Tem tempo até para saber as coisas, nós temos que ter no tempo certo. Não adianta nós queremos saber as coisas antes do tempo. Ali em Atos, os apóstolos chegaram em Jesus e falaram: Senhor, é neste tempo, agora, que o Senhor vai restaurar Israel? Aí Jesus falou para eles: não compete a vocês saber isso agora. Não é para vocês saber isso agora. Isso é uma coisa que está determinado lá pelo Pai. Tá? Então, tem coisas que às vezes a gente está tão preocupado e acaba a gente não tendo certeza das coisas, né? A pressa nem sempre é perfeição, tá? A pressa nem sempre é perfeição. O anjo disse a Daniel: sele este livro. Daniel 12, versículo 4. O anjo disse a João: não sele este livro. Apocalipse 22, 10. Na época de João, o anjo disse para não selar, porque o tempo estava próximo, tá? Como o tempo estava bem próximo, então não devia selar o livro, tá? Profecias podem repetir o cumprimento. Muitas vezes nós achamos: já se cumpriu, essa profecia já se cumpriu. Às vezes ela torna a se cumprir novamente. Eu quero deixar isso aqui, vou mostrar para vocês isso aqui, que dá para nós vermos que isso acontece, já aconteceu, e acontece da profecia se cumprir em várias etapas, tá? Em várias etapas a profecia se cumpre. Consideramos quantos chifres pequenos já surgiu. Então, muito chifre pequeno já surgiu. Nós acreditamos que o chifre pequeno
faz parte do anticristo, tá? Então, muito chifre pequeno já surgiu, certo? E aonde ele surgiu? Então nós temos que saber, para nós saber quem é o anticristo, nós temos que observar o chifre pequeno. E onde foi que ele surgiu? O primeiro chifre pequeno, olha, só em questão de profecia, Etíoco Epifânio, ele saiu da uma das 4 cabeças do terceiro animal. O terceiro animal, era um leopardo. Estamos falando de Daniel 7. O terceiro animal, ele era um leopardo. E o leopardo, ele tinha 4 cabeças, que foi os 4 generais da Grécia. E de uma das 4 cabeças, da descendência de um desses generais, é que saiu Etíoco Epifânio, considerado um chifre pequeno. Eu disse um chifre pequeno, eu não disse o chifre pequeno do animal, porque o animal, o 4º animal, nós estamos falando, Etíoco Epifânio tem tudo a ver com o terceiro. O 4º animal, ele tinha 10 chifres e saiu um chifre pequeno. Etíoco Epifânio não tem nada a ver com esse chifre do 4º animal. Como nós podemos ver aqui, ó, na visão de Daniel, tinha 4 animais. E o terceiro animal tinha 4 cabeças, certo? Que são aí os 4 comandantes que dividiu o reino de Alexandre o Grande, né? Alexandre. São Cassandro no oeste, Lisímaco no norte, Seleuco no leste e Ptolomeu no sul, né? Então a gente vê aí que tinha 4 animais aí. E uma coisa, para que sustente bem a nosso estudo, ele surgiu exatamente aqui, ó. Provavelmente isso deve repetir. Então, dentro do Oriente Médio, surgiu aí o primeiro chifre pequeno, que não tem nada a ver com o 4º animal. Estamos falando de repetição. Nós estamos falando de repetição, nós não estamos falando de que Etíoco Epifânio seja o anticristo. Não estamos falando isso. As repetições tendem a fazer confusão. Às vezes, as coisas acontecem, repete as coisas, e isso faz com que nós achamos que já se cumpriu. E às vezes as coisas novamente se cumprem diante dos nossos olhos. Então, o terceiro animal tinha aí 4 cabeças, leopardo, quer dizer, é igual à Grécia, tinha 4 cabeças. O chifre pequeno, Antíoco Epifânio, saiu de uma das cabeças, conforme nós já comentamos que ele saiu de uma das cabeças, tá? É interessante que nós tenhamos esses conhecimentos, certo? Vamos raciocinar junto, vamos meditar junto aqui. O dragão é o diabo, certo? O dragão é o diabo, a antiga serpente. Ele tem 7 cabeças. Ele tem 7 cabeças. O dragão, o diabo, tem 7 cabeças. Que você vai encontrar isso em Apocalipse também, capítulo 17, versículo 10 e 11, por aí, tá bom? Sendo a Grécia uma das cabeças e Roma outra cabeça. Então, o dragão, ele tem 7 cabeças e Roma é uma das cabeças, assim como a Grécia também é uma das cabeças, tá? Tudo isso pode se repetir. Já sabemos que Antíoco Epifânio foi uma espécie de prototipo do chifre pequeno e que saiu de uma das 4 cabeças, certo? Conforme nós já falamos. Assim podemos dizer que o verdadeiro chifre pequeno poderá também sair de um dos 4 animais,
tá? Um dos 4 animais. Porque Daniel sonhou com 4 animais, certo? E então o chifre pequeno ia sair do 4º animal, que ele tinha 10 chifres. Depois saiu um outro chifre pequeno, né? O chifre pequeno saiu do 4º animal. Não confunda o 4º animal de Daniel 7 com as 4 cabeças do 3º animal, o leopardo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não podemos nos confundir que o 3º animal tinha 4 cabeças e Daniel 7 sonha com 4 animais. Tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Muitas coisas julgamos ser verdadeiro, mas é a certeza. Então, às vezes fazemos plano, julgamento, estudamos e até batemos o martelo que tal coisa seja verdadeiro, né? Por isso que existem centenas de religiões aí e elas não se concordam uma com a outra. Porque muitas pessoas acabam aí dizendo que isso é verdade, isso não é verdade. Mas a maioria das coisas que achamos ser verdade ou não passa de achismo e teoria da conspiração. Mas isso nós sabemos que faz parte. A Bíblia sempre tem razão e é por isso que estamos aqui. Com certeza, né? Nós temos que ter conhecimento bíblico, porque a Bíblia sempre tem razão. Ela é que dá a verdadeira resposta para nós daquilo que nós precisamos saber. Porque o que os teólogos, que as pessoas pregam, o que eu falo, muitas vezes é achismo. Muitas vezes é teoria da conspiração. Temos que estar atentos? Temos que tomar cuidado? Temos. Mas muitas vezes não passa da teoria de conspiração, certo? Profecia pode repetir. Então, bater o martelo, aqui eu coloquei, acabei errando a palavra. Não está certo. Pode ser, eu esqueci o espaço. Pode ser um erro. Entendeu? Então, muitas vezes nós batemos o martelo, mas isso pode ser um erro, um grande erro, bater o martelo sobre alguma coisa, tá? 4 bestas diferentes. Daniel sonhou com 4 bestas diferentes, conforme eu já citei. Então, quando fica procurando quem é a besta, Daniel sonhou com 4 bestas. Quando você vai para Apocalipse 13, você vai ver 2 bestas. Besta se refere a animais. E animal, em profecia, significa reino. E não é qualquer reino, tá? Mas o que mais chamou a atenção de Daniel foi a 4ª besta. A 4ª besta foi a que mais chamou a atenção de Daniel. Por que a 4ª besta chamou mais a atenção de Daniel? Porque era um animal diferente, ele nem conhecia aquele animal. Era um animal que chamou muita atenção dele, que era um animal feio, terrível, né? E espantoso, uma coisa mesmo espantosa. E Daniel ficou observando aquele animal. Dentões, que acabava com tudo, né? E aquele animal tinha 10 chifres. E entre os 10 saiu um outro chifre. Isso chamou muita atenção de Daniel. Quantas cabeças o 4º animal tinha? Apenas uma cabeça. Quantos chifres este animal tinha? 10, e depois saiu mais um. Então, esse animal, ele tinha 10 chifres e depois saiu mais um chifre. Se totalizando aí, 11 chifres, né? O verso 8 de Daniel 7 diz: Eu, Daniel, né, considerava os chifres, e eis
que entre eles, entre os chifres, subiu outro chifre pequeno, diante do qual esse chifre pequeno, arrancou 3 primeiros chifres. 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que este chifre pequeno, ele tinha olho como os olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Era estranho, né? Era muito estranho, porque esse chifre, ele tinha um bocão e ele falava. Boca falava, não parava de falar e falava muita besteira. Então, os 4 animais que Daniel sonhou chamaram a atenção dele, de Daniel, mas o 4º animal chamou mais atenção. Também os chifres que tinha na cabeça do 4º animal, os 10 chifres, chamaram bastante atenção de Daniel. Mas o que roubou a cena mesmo foi o pequeno chifre, o caçulinha. O caçulinha roubou a cena, né? O caçulinha aí, ele deixou Daniel preocupado, né? Por que será que Daniel ficou preocupado? Porque o danadinho, ele tinha boca, tinha olho, e ele era robusto, ó. Então esse chifre aqui, ele era mais poderoso. Ele era o caçulinha, e o danadinho chamou mais atenção mesmo de Daniel, tá? Então aqui, ó, veja Daniel 7, 11 ao 14. Então Daniel estava olhando por causa das vozes, das grandes vozes, das grandes palavras que o chifre proferia, aquele chifre falava. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído, pois ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Uma coisa vai chamar a nossa atenção, que esse animal foi morto, certo? Esse animal foi morto, mas os outros não foi morto ainda, tá? Conforme nós vamos ver, ó. Então, sem a cabeça, o que vai acontecer com o chifre? Quando a cabeça morre, claro, né? E por que o 4º animal morreu? O 4º animal morreu, ele, na verdade, você vai observar a morte dele em algumas etapas, né? Algumas etapas. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. No caso aí, Grécia, os Medos Persas, Babilônia, foi tirado o domínio. Mas foi concedido a eles que eles vivessem por mais um tempo, tivessem mais um tempo de vida, né? Por um prazo, por mais tempo. Então a gente vê que os outros 3 animais, eles viveram por mais tempo. Por que o 4º animal morreu? Então vamos ver aqui, ó. O 4º animal morreu, mas tornou a viver. Ou seja, ele surge novamente entre os povos. Quando você analisa, falar que uma de suas cabeças é ferida de morte, né? É ferida de morte e ela vive novamente, tá? Dá a entender que este animal, olha que nós estamos falando de coisa, como eu falei no começo, suposições, tá? Ninguém pode bater o martelo e dizer nada. Então, dá a entender que este animal é Roma. Claro, deixa bem claro isso. Esse animal morre em várias etapas. Esse animal chamado Roma, ele morre em 476, em 1798. Então, esse animal, ele acaba morrendo em algumas etapas diferentes, mas ele volta novamente. Então, o poder da cópia
é uma coisa que também chama muita atenção, além das repetições das coisas, o problema da cópia. Israel e Roma, o povo de Israel e o povo romano, e acaba morrendo e nascendo novamente. Viu só as repetições? Por exemplo, a última vez que Israel nasceu novamente foi em 14 de maio de 1948. E a última vez que o Império Romano nasceu novamente foi em 11 de fevereiro de 1929. Tá? Uma das coisas muito interessantes é que de ambos nasce uma igreja. De Cristo, do Império Judeu, nasce uma igreja. Tá? E do Império de Roma, que se foi transformado em Roma Sacro Romano, Roma Papal, etc., também nasce uma igreja, a Igreja Católica Romana. Tá? Nasce a Igreja Católica Romana. Os povos de ambos estão espalhados. Tanto os judeus quanto os romanos estão espalhados no mundo. Ambos estão fixados em uma cidade. Né? No caso aí, a Igreja Romana está fixada em Roma, tendo aí o seu centro aí, né, aí no Vaticano. E também temos também os judeus, né, aí tendo a sua cidade como Jerusalém e o seu centro aí no Monte do Templo, né? Então, ambas têm aí a sua cidade e seu ponto. Voltamos para Daniel 7,12. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado os domínios, todavia foi-lhe concedido prolongação de vida por um prazo de mais tempo. Hoje, por exemplo, nós temos, como dá para perceber, nós temos aí os costumes, as tradições, os deuses, tudo aí vivo ainda, tá? Porém, como povo mesmo não tem, como povo já não existe mais, certo? Continuaram então, eles continuaram existindo, esses povos, porém não como povo, mas somente as costumes e tradições. Roma e Israel é diferente. Eles vivem hoje ainda como povo, tá? Todas as bestas, no caso aí o dragão tem 7 cabeças, e Daniel viu aí as 4 bestas, todas as bestas estão embutidas no dragão. E o dragão, ele é representado por uma única besta. O dragão é representado agora por uma única besta, a 4ª besta de Daniel 7. Ou seja, o Império Romano é a 4ª besta que Daniel sonhou. Então, tudo é representado por essa única cabeça. E o anticristo? Nós vamos ou não falar do anticristo? Quer dizer, devagarzinho nós já estamos falando. Então, nos versos 13, verso 14 e 15, fala sobre a chegada de Jesus após a morte do chifre pequeno. Então, esse chifre pequeno, que nós estamos falando do chifre pequeno, lembra que o que morreu foi o animal, foi Roma que morreu, não foi o chifre pequeno. O chifre pequeno continuou vivo, quer dizer, mas quando o animal morre, a cabeça morre e o chifre também. Só que quando o animal vive, ressuscita a cabeça e ressuscita também o chifre, né? É uma questão muito, muito difícil para a gente poder estar
estar aí entendendo, né? Para a gente poder estar entendendo. Mas a gente acaba entendendo quando a gente presta bem atenção. É difícil, né? Vamos... aqui eu ia escrever considerar, desculpa aí, eu errei. Vamos considerar o chifre pequeno. Ele nasceu depois dos 10. Ele foi o último a nascer. Ele nasceu entre os 10. Ele arrancou 3. Ele tinha olho como de homem. Então, o chifre pequeno, as pessoas associam o chifre pequeno que arrancou no século IV. Na verdade, arrancou, mas no século V. Em 538, arrancou o último, né? Então, havia 10 reinos bárbaros. 10 reinos bárbaros, e que referia-se aos 10 chifres. Quando surgiu aí o papado, aí acabou fazendo guerra tal, e derrubando um deles, né? Ele tinha olho como homem. Hoje nós vemos que o sistema hoje, ele possui olhos por todos os lados, tem olhos, tá? Ele tinha boca, e não era qualquer boca, era um bocão, né? Suas palavras eram insolentes. O que significa insolente? Um monte de coisa, né? Olha, você vê, ó. Malcriado, ousado, imprudente, insolito, metediço, intrometido, descarado, curioso, atrevido, abelhudo, arrogante, petulante, inconveniente. Então esse chifre tinha a boca que falava. Depois Daniel insistiu com o anjo, né, querendo saber mais sobre o animal e o chifre pequeno. E Daniel 7,16. No verso 20 diz que o chifre pequeno era mais robusto, mais forte que os outros 7. No verso 21 diz que ele fazia guerra contra o santo e vencia. Saiu vencendo para vencer. Isso te lembra alguma coisa, não lembra? Lá, os 4 cavaleiros de Apocalipse. Os 4 cavaleiros de Apocalipse lá fala do cavalo branco, que o primeiro animal saiu vencendo para vencer, o primeiro personagem ali, né? Do cavalo branco. No verso 24 diz que este chifre pequeno também será um rei, que será diferente dos demais. Isto lembra alguém. Aparentemente é mansinho e reina entre os reinos. É claro, hoje você vai notar que o Papa, ele vive entre os demais reinos. Ele vive entre os demais, ele vive em todos os reinos, né? Como está em Apocalipse 17, fala que ele se entrosou com os demais reinos, né? Então hoje ele é rico também, porque tem muitas propriedades em todos os países, né? No verso 25 diz que ele vai dizer palavra contra o Altíssimo, né? Ele vai cuidar, né? Consumirá com o santo, ele vai consumir com o santo, destruir os santos, né? O povo de Deus. Ele mudaria os tempos e a lei, dominaria por um tempo e metade de um tempo. Nós não vamos falar sobre isso, porque prolonga muito, tá? Mas nós vemos aí que as leis foram mudadas, né, por Constantino em 321, tá? Foram mudadas. Então, ele iria mudar os tempos e as leis, né? Vamos dar um exemplo aqui, os 10 mandamentos. A Igreja Romana mudou os 10 mandamentos.
No caso aqui, ó, foi excluído, o segundo mandamento não existe, foi excluído, tá? Você pode prestar atenção no catecismo, você vai ver os 10 mandamentos do catecismo, você vai notar que o segundo mandamento não existe, foi mudado, foi arrancado. E o quarto mandamento foi mudado para, lembra-te do dia do sábado, tal, para guarda domingos e dia de festa. E foi dividido, o 10º mandamento foi dividido em 2, né? Então o decreto dominical foi constituído por Constantino em 7/3/1921, no Codex de Justianos, livro 3, título 12 e 13. Então, vai notar, os 10 mandamentos foi mudado, né? No verso 26 diz que esse chifre pequeno, ele ia fazer uma bagunça muito grande, mas ele ia perder o domínio também, assim como os outros perderam o domínio, certo? Ia perder o domínio. Então, mas quem vai tirar o domínio dele? Que um tribunal iria juntar e ia tirar o domínio dele. Que tribunal é esse? Com certeza é o tribunal de Cristo, né? Uma coisa é certa, será algo de Deus. Vale lembrar que a igreja está fazendo o papel de João Batista. A igreja tem que falar do reino, preparar o caminho, a chegada de Jesus para reinar, né? Que Jesus é o governo da pedra de Daniel 2. A igreja tem que fazer este papel que João Batista fez. De ser aí o preparador do caminho da vinda de Jesus, tá? Mas e o anticristo? Vai chegar lá. Vamos descobrir um mistério em Apocalipse 17. Olha, se você gosta de mistério, vamos descobrir um mistério. Apocalipse 17, versículo 12 e versículo 16. Então, existe um mistério grande aqui que eu quero que você conheça, tá? Versículo 12 de Apocalipse 17, ó. Os 10 chifres que vistes são 10 reis. Os 10 chifres são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. A besta se refere ao Império Romano, não se refere à igreja, se refere ao Império Romano. A igreja, ela é representada exatamente pela mulher que está em cima da besta. E a besta é o Império Romano. A besta é o Império Romano, certo? E a mulher representa a igreja. No versículo 16, presta atenção. Os 10 chifres que viste é a besta e a besta. Estes, os 10 chifres e a besta, vão odiarão a prostituta, vão odiar a mulher que está sentada sobre ela, e a tornarão desolada, vão abandonar ela, e nua, ou seja, vão descobrir todas as mentiras que ela pregou, vão descobrir toda a falcatrua e vão comer a sua carne, quer dizer, vão tirar os bens dela e vão queimar ela no fogo. Se você vê em Apocalipse 18, você vai ver aí o grande incêndio da prostituta, certo? Então, a besta é igual ao Império Romano, certo? Os 10 chifres é igual a 10 reis, as 10 reinos, né? Reinos, eu esqueci o S. E eles irão odiar a prostituta, que é igual à igreja, certo? Isso já começou a acontecer.
Eu vou até colocar um pedacinho aqui de um vídeo de um padre que está falando muito mal da Igreja Católica, ou melhor, do Papa Francisco. Então, é muito complicado quando você vê aí, hoje, os próprios católicos, eles estão vendo a Igreja Católica sendo destruída pelos seus seguidores, ou seja, pelos seus comandantes. Eu tenho dito que nós temos prova plena. Prova não é indício. O artigo do homem falava em indício. Não, aqui nós temos prova plena de que foi fraudulenta, que foi contra a lei canônica, a eleição de Francisco. Francisco é um antipapa por suas heresias, pela prática assintosa de destruição da igreja. Só não sabemos quais são esses 10 reinos. Nós não sabemos quem é esses 10 reinos. Eu coloquei aqui, ó, Estados Unidos, Brasil, Brasil sem A, com 2 S, errei a letra. Estaria entre eles? Será que Brasil, Estados Unidos, Austrália, Índia, será que vai fazer parte destes 10 reinos? Ou será reino da parte da esquerda? Resta esperar, né, para ver. Eu não tenho dúvida agora que o quarto animal é o Império Romano. Isso já ficou bem claro para mim. Sabemos que ele tem 11 chifres, ou seja, sabemos que foi arrancado 3 naquela época, mas que agora no finalzinho vai aparecer os 10. Mas sabemos que todos fazem parte da mesma cabeça, ou seja, da mesma cabeça do mesmo animal, tá? Mesma cabeça, faz parte da mesma cabeça que é o sistema papal, que está no mesmo corpo do animal chamado Império Romano. Sabemos que ele é o animal terrível e espantoso. No fim, os 10 chifres vão aparecer, ele aparece e vão odiar a mulher. Não vai odiar a cabeça nem o animal, mas vai odiar a mulher, a falsa igreja, ou o falso comandante. No caso aí a gente vê que o falso comandante hoje chama-se Bergoglio, Papa Francisco. É o que muitos estão aí falando que tá bom? Já entendemos que o chifre pequeno foi representado em várias etapas. Em várias etapas foi representado aí o chifre pequeno. Como vemos, os 10 chifres, assim como o chifre pequeno, vai aparecer por mais de uma vez. Lembra que eu falei do poder da repetição? A primeira vez que o chifre pequeno apareceu, ele apareceu na pessoa de Etíoco Epifânio, no Império grego, né? Representado pelo leopardo, que tinha 4 cabeças. O segundo chifre pequeno foi uma representação aí pelo papado, tá? O terceiro chifre pequeno é uma representação pelo Vaticano. O Vaticano, vale lembrar que aqui no Brasil, nós tem aí também o Distrito Federal, né? Que é um chifre pequeno do Brasil, um pequeno país, tá? E o quarto representante do chifre pequeno aí pode ser esse, Papa Francisco, tá? É complicado, né? É muito complicado. Mas deixa eu dizer para vocês, eu falei no começo e volto a repetir.
Nós vivemos rodeados de teologia da conspiração, de achismo. Mas quando o intitulado chifre pequeno, papado, surgiu, ele arrancou 3 dos 10. E agora, com a entrada do Francisco, foi arrancado 1. Não vai pensar você não que o Bento XVI ele saiu aí do comando porque ele quis. Alguém tirou ele de lá. Já descobrimos também, nesse nosso estudo, quem é o dragão, que é o diabo, a antiga serpente. Quem é a besta? Né? Quem é a besta? É o Império Romano. E quem é o chifre pequeno? Esse chifre pequeno, se nós considerar a cabeça como o papado, esse chifre pequeno, ele é o Vaticano com a representação do próprio Papa, tá bom? Mas ainda resta saber quem é o homem do pecado, o anticristo. Esse vídeo gira em torno de descobrir quem é o anticristo, o homem do pecado, tá? O homem do pecado, mas Calixto, você está enrolando e ainda não falou quem é o homem do pecado, e eu estou aqui exatamente para isso. Mas vamos lá. Vamos entender que anticristo é opositor. A primeira coisa que você tem que entender para descobrir quem é. Ele é opositor. Ele é contra. Ele se opõe. Ele tenta impedir tudo aquilo que se adora, tudo aquilo que se fala no nome de Deus. Ele vai tentar, ele tá contra os cristãos, contra tudo aquilo que se chama Deus. Ele tenta ser ou tomar o lugar, ele tenta ser o próprio Deus ou o próprio Cristo. Vamos entender que o chifre pequeno preenche este requisito. Mas será o único anticristo? Meu amigo, minha amiga, olha, Jesus citou que muito anticristos. Os apóstolos também falaram de anticristos, tá? Então, anticristos são todos aqueles que se opõe, se levanta contra, que deseja ser o Cristo, se coloca no lugar de Cristo. Só que, claro, que vai existir um aí que vai chamar a nossa atenção. Assim como os 10 chifres surgiu e chamou a atenção de Daniel, mas o que mais chamou a atenção foi o pequeno, assim também muito anticristos pode surgir, mas tem um que vai roubar a cena. Mas vamos entender que haveria de surgir um homem chamado o homem do pecado, né? Acrescentei um do a mais aqui. Provavelmente dentro do sistema. É claro, dentro do sistema. Que sistema? Dentro do sistema. Esse homem do pecado, ele iria representar o verdadeiro anticristo. Claro que Constantino fez este papel, muitos outros fizeram este papel, mas seria eles o único ou pintaria outro? Claro, antes que Cristo chega, muitos anticristos iriam pintar. Mas, como eu estou dizendo, vai pintar um que vai roubar a cena. Vai ser o tal, certo? Vai ser o tal. Claro que muitos já tomaram este posto, mas nos últimos dias pintará um outro e será pior que todos. E com certeza ele estará na mesma cabeça do quarto animal, ou seja, dentro do mesmo sistema. Se ele é chifre,
ele tem que estar dentro do mesmo sistema, na mesma cabeça, do mesmo animal, tá? Mas nós temos que estar bastante atento para nós descobrir, então, quem é. Vamos lá. O anticristo é alguém que se opõe contra, no lugar, se opõe, não permite, contra, não concorda, no lugar, diz ser ele o Deus. Hoje, quem está fazendo esse papel? Se você analisar bem, é o sistema comunista que está fazendo esse papel, certo? Então, nós estamos praticamente chegando ao final aqui, mas eu quero mostrar alguns versículos bíblicos. Ó, João 2,18 diz: Filhinho, esta é a última hora, e conforme ouviste que vem o anticristo, o tal, né? Já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Então, João está vendo aí que é a última hora porque muitas pessoas estão surgindo. 1 João 2,22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Então, hoje nós estamos vendo o sistema aí comunista, principalmente aí o sistema da China, né? Que estão desmanchando a igreja, estão acabando com tudo, aprisionando os cristãos, né? Aqui no Brasil estão querendo implantar o mesmo sistema, né? O STF aí, muitas vezes pensa em fazer a mesma coisa aí, tá? Estão arrancando aí as cruzes, estão querendo não deixar mais cristão ser professores, um monte de coisa está acontecendo. Então, está se enquadrando na situação. 1 João 4,3. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Então, todos estes que têm essas ideologias malucas faz parte do espírito do anticristo, espírito que contraria tudo. Em 2 João 1,7 diz: porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador, é o anticristo. Então, esses versículos aí mostram para nós quem é o anticristo. O inimigo tenta copiar tudo. Veja bem, Apocalipse 2,10. Não temais o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que sejais provado e tereis uma tribulação de 10 dias. Sei fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, eu coloquei esse versículo aqui porque não sei se você notou que as coisas tendem a repetir. Quando aquela menina foi lançada do sexto andar, logo em seguida muitos outros caíram do sexto andar também. Aí o inimigo começa a fazer o showzinho dele, tá? Aqui no Brasil está acontecendo de algumas pessoas estar sendo presas e permanecer na cadeia por 10 dias, 5 mais 5. Então lá fala de 10 dias. Claro que está se referindo também a dias que vale ano, ou seja, 303 a 313 da nossa era. Foi uma era muito difícil. Então agora parece que no Brasil eles querem repetir isso. Talvez ele esteja copiando de outros lugares, que eu não vou citar mais, tá bom?
Gente, Deus abençoe. Não esqueça aí de deixar o joinha, se inscrever, tá? Um grande abraço. Se gostou da matéria, aciona o sininho aí para não perder a próxima. Valeu!